Oi, eu sou Leandro e hoje estou aqui para falar sobre The Electric State, um filme que está disponível na Netflix. They don't eat, they don't sleep, they don't blink. I blink. When the robots deviated from their assigned task, we banished them to the electric state. Bom, gente, The Electric State é um filme de mais ou menos 2 horas de duração e nele a gente vai acompanhar uma realidade alternativa dos anos 90. Nessa realidade, os seres humanos desenvolveram sua tecnologia e conseguiram criar robôs que vão auxiliar os seres humanos em casa e no trabalho, e depois vão chegar até a substituir os seres humanos em trabalhos muito difíceis, trabalhos de risco, mas até mesmo trabalhos simples, como carteiros, como atendentes de loja. Então, todos esses trabalhos de base da sociedade, os seres humanos vão ser substituídos por robôs, até o dia em que os robôs começam a desenvolver consciência e começam a se unir, começam a protestar contra os seres humanos e contra o fato dos seres humanos praticamente escravizarem os robôs, porque muitos deles trabalham em período de 24 horas por dia, todos os dias da semana, e esses robôs começam a pedir direitos trabalhistas, começam a pedir que eles sejam reconhecidos como seres vivos, como seres pensantes, e isso leva a um conflito entre humanos e robôs, que vai escalonar em uma guerra que os robôs começam ganhando porque eles são muito mais fortes que os seres humanos, mas que também faz com que os seres humanos desenvolvam a tecnologia de robôs que sejam controlados à distância e possam bater de frente com os robôs que antes trabalhavam para os seres humanos. E nessa, os seres humanos levam a melhor. Então, os robôs vão ser enviados para um lugar isolado, onde somente robôs podem viver e onde os seres humanos não possam ter mais contato com esses robôs. Acontece que toda essa premissa, ela acontece nos 5 primeiros minutos desse filme. Então, a gente tem um salto temporal depois desse conflito. A humanidade já está se restabelecendo, os robôs já estão vivendo isolados. E a gente vai conhecer a Michelle, que é uma garota que perdeu seus pais e o seu irmão num acidente durante a época do conflito entre os robôs e os humanos. E ela é interpretada pela Millie Bobby Brown. E ela tem a sua casa invadida por um robô que chega ali e fala para ela que ela precisa vir com ele porque ele precisa levá-la a um local porque ele sabe o que aconteceu com o irmão dela. E aí a gente vai ter, de fato, o filme acontecendo. A Michelle vai sair com esse robô numa jornada até o momento em que ela conhece o Keats, que é interpretado pelo Chris Pratt, e eles vão se unir para enfrentar os desafios que estão pela frente. E aí aqui eu já vou ser muito sincero nesse vídeo, eu não pretendo me alongar muito, porque quando eu fiquei sabendo desse filme, que é baseado em uma graphic novel, 2 coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, o orçamento dele, porque este filme custou 320 milhões de dólares para a Netflix. E eu pensei, a Netflix não investiria tanto dinheiro se não fosse um projeto que ela acreditasse muito. E a segunda coisa que me chamou a atenção é o fato de que esse projeto é dirigido pelos irmãos Russo, que são os diretores dos filmes dos Vingadores, né? Dos últimos filmes dos Vingadores, Ultimato e Guerra Infinita, que são filmes muito bons. E eles sabem trabalhar histórias grandiosas, com bastante personagens. E eu pensei, bom, vou dar uma chance para esse filme. E me surpreendeu muito, mas de uma maneira muito negativa. Eu tenho até uma certa dificuldade em sentar aqui e tentar descrever para vocês o que eu senti durante esse filme. Porque eu sentia o tempo todo vendo esse filme que eu já tinha visto esse filme, que eu já conhecia essa história, que tudo que foi me apresentado durante todo o filme eu já tinha visto em outros lugares.
E eu já tinha referência de muitas coisas que poderiam ter sido base para escrever essa história. Mas o que mais me chamou a atenção nessa história é o fato de que todas as decisões do roteiro desse filme parecem que foram escritas por inteligência artificial. São as soluções mais fáceis, são as soluções que não fazem muito sentido. Eu fiquei muito embasbacado com o final desse filme, porque eu pensei, não é possível isso. Não, você tá brincando. Eu tive muita dificuldade pra terminar esse filme. Porque eu tava com muito sono e o filme não andava, não me prendia. Tudo era muito vazio, muito frio. Parecia que o filme não tinha alma. Todos os atores ali estão no piloto automático, o que pra mim é uma pena, porque a gente tem atores como o Ki Huy Kwan, que fez o Indiana Jones e agora mais recentemente fez Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. A gente tem o Stanley Tucci no papel do vilão, que pra mim foi um desperdício de casting. Eu acho ele um ator muito bom. Eu acho que ele conseguiria interpretar um vilão extremamente bom e extremamente vilanesco, mas aqui ele é só uma caricatura de um personagem qualquer, de um vilão genérico. Ele é dono de uma empresa multibilionária e quando o sistema de segurança dessa empresa cai, é ele quem assume. Ele vai para o campo de batalha no final do filme. Isso não faz o menor sentido. Com o dinheiro que ele tem, ele colocaria o exército como segurança dele. Ele praticamente manda no mundo. A gente tem o Giancarlo Esposito, que é um ator sensacional. Ele é fenomenal. Ele faz participações em projetos e ele rouba a cena. E aqui ele é basicamente um caçador de aluguel de robôs que aparece vez ou outra pra dar uma frase de efeito e tentar salvar esse personagem que vai do nada pra lugar nenhum. E é só mais uma caricatura de outros papéis que ele já fez. A gente tem o Chris Pratt aqui. Não morro de amores pelo Chris Pratt. Eu acho ele um bom ator, mas é aquele ator também que muitas vezes está no mesmo tom e alguém precisa avisar pra ele que quando ele vai participar de um outro projeto que não seja Guardiões da Galáxia, ele não pode agir como Peter Quill durante a maior parte do tempo, porque isso demonstra que ele tem uma dificuldade um pouco grande de sair dessa nota só. E, por fim, a gente tem a personagem principal, que é a Millie Bobby Brown, que é a cara desse projeto. E, gente, aqui a gente precisa ser muito sincero. A Millie Bobby Brown não é boa atriz. E eu tô falando isso com muito carinho por ela, porque eu acho que nem esforço ela faz. É muito estranho pra mim uma atriz que fala que não gosta de ver filmes, que não gosta de ver séries, porque assim, basicamente é seu trabalho. Uma coisa é não gostar de se ver na tela, outra coisa é você falar que você não estuda isso. E dos últimos trabalhos que eu vi da Millie Bobby Brown, basicamente ela é uma mistura da Eleven com a personagem dela no King Kong. E todos os personagens dela são assim. No filme que ela é uma princesa, ela é assim. No filme que ela é uma menina que convive com robôs na sociedade, ela é a mesma personagem. E assim, ela não convence. E é muito triste você ter um elenco nesse nível, que custa muito caro pra ter, o que justificaria até o orçamento desse filme. Mas é muito triste pra mim pensar que eu senti mais empatia pelos personagens robôs, que são feitos totalmente com computação gráfica. A história dos robôs me interessou mais que a história dos personagens principais. E as cenas que mais me interessaram nesse projeto como um todo foi justamente as cenas que só apareciam os robôs, que não tinha nenhuma interação com seres humanos. E o quão vazio o seu projeto tem que ser para nenhum humano conseguir passar uma emoção para quem tá assistindo. E robôs criados com computação gráfica conseguirem ser mais carismáticos que o elenco humano. Eu não consigo entender. De verdade, eu acho que a Netflix quis criar um blockbuster,
quis reunir um elenco estrelado, quis trazer diretores de renome que não tem mais tanto renome desde que saíram da Marvel, a verdade é essa. Os irmãos russos têm feito projetos muito duvidosos e pra mim esse é o pior de todos. É um filme feio, com uma trilha sonora estranha, que não faz muito sentido. Do nada tava tocando Don't Stop Believing. A fotografia é aquela fotografia cinza cropada, estranha, sem alma. Você não consegue fazer uma cena durante o dia que tem uma iluminação bonita. Não consigo entender. Os robôs são muito bem feitos e eu vou bater na tecla de que os robôs são a melhor coisa desse filme, porque o CGI dos robôs está ótimo. Mas nem a interação robô e humano em algumas cenas consegue disfarçar que ali tá faltando alguma coisa. E não é dinheiro. Eu não sei explicar o que é, mas não é dinheiro. Porque assim, um filme de 320 milhões de dólares, aparentemente você tem dinheiro pra trabalhar. Eu não sei o que aconteceu com esse projeto. Eu acho um projeto muito estranho, muito sem alma, sem carisma. Fotografia feia, mal dirigido, mal atuado, o roteiro é ruim, como eu disse, parece ter pitadas de AI ali. E os irmãos Russo aparentemente são defensores do uso de inteligência artificial, né? E assim, sinceramente, já vi edits feitos com inteligência artificial melhores que esse filme no TikTok. Então eles deveriam ser contra pra no futuro não ficarem sem emprego. Eu acho um filme muito estranho, foi decepcionante, maçante. Pra mim, é um filme totalmente descartável. Vai fazer muito sucesso, como está fazendo, porque a Netflix tem investido um dinheiro imenso em divulgação. Trouxe Millie Bobby Brown, trouxe Irmãos Russos pro Brasil para fazer trio elétrico. Tá sendo aquele circo que a Netflix sempre faz. Mas a verdade é que se você já teve algum contato prévio com futuros distópicos, ou com filmes de ficção científica, ou com qualquer coisa desse gênero, esse filme é um retalho de tudo que a gente já viu em, sei lá, 100 anos de cinema, desde quando surgiu o primeiro filme de ficção científica até um mês antes desse filme estrear. Então, pra mim, é muito frustrante ver um dinheiro tão grande sendo investido num projeto tão ruim. E eu me pergunto até quando a Netflix vai conseguir sustentar esses projetos de gosto muito duvidoso enquanto a gente tem streamings produzindo coisas de muita qualidade. Eu sei que a Netflix ainda é o maior streaming, é o streaming que mais chega nas massas, mas eu não consigo entender como é viável projetos assim serem tão aclamados pelo público, porque eu acho que é só pelo costume de ver coisa na Netflix, sabe? E não pela qualidade do produto em si. É uma pena, tem muita coisa boa na Netflix. Eu comecei a assistir uma minissérie ótima, que deve ser meu próximo vídeo. Mas pra The Electric State, eu dou uma nota 3 de 10 só pelos robôs. Porque se a gente tira os robôs, não sobra mais nada. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, se inscrevam aqui no canal, isso me ajuda muito a crescer no YouTube. Ativem o sininho para receber notificação sempre que eu posto um vídeo novo. Deixem aqui nos comentários se vocês viram esse filme ou se vocês vão dar uma chance. Compartilhem esse vídeo com seus amigos que gostam de filmes de ficção científica ou com aqueles que não sabem muito bem o que assistir na Netflix. É isso, um beijo, até mais e tchau!